Olá, eu sou Tati Kézia, trabalho com modelagem de flores em porcelana fria e o vídeo de hoje eu te mostro como fazer essa linda suculenta toda cheia de detalhes. Para iniciarmos, nós vamos precisar de massa de biscuit natural, sem pigmentação e um pedacinho de arame com um ganchinho na ponta. A primeira coisa a fazer é uma bolinha de aproximadamente 1 centímetro a 1,5 centímetro de diâmetro. Feita a bolinha, eu vou alongar como uma coxinha, de forma que a ponta fique bem fininha. Depois, eu vou dar uma leve achatada com as mãos e com os meus dedos eu vou fazer uma espécie de pinça, só para fazer um efeito de quina aqui nessa parte da suculenta, ok? Olha só, de forma bem leve, vai fazer uma quininha na parte de cima, quase imperceptível. Agora, um detalhe nessa pontinha para ela ficar bem fininha, olha só dá uma puxadinha, ela já deixa o efeito fantástico, bem fininho mesmo. Pessoal, de primeiro momento, nós vamos fazer duas, da mesma forma e do mesmo tamanho. Só para um parâmetro, ele vai ficar aí de aproximadamente 7 a 8 centímetros, ok? Fazemos então duas do mesmo tamanho, igualzinha. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui um alicate, isso mesmo, um alicatinho de unha, e nós vamos fazer o efeito em relevo, que é típico dessa suculenta. Então, olha só, de forma bem leve, eu vou fazer algumas marcações, ok? Então, olha só, pessoal, que lindo que fica esse efeito. Isso eu vou fazer em toda essa peça, ok? Ah, interessante, sempre coloque o alicate de forma a não ficar exatamente reto, tá? Ele fica assim mais na diagonal, para dar um charme maior. E aí, assim, eu vou seguindo, vou fazendo várias marcações, seguindo em linha, até chegar lá na pontinha. Observem os detalhes. Essa suculenta é riquíssima nesse detalhe em relevo. E da mesma forma, agora nós vamos fazer aqui, nessa segunda, do mesmo jeitinho. Olha só, pessoal, que lindo! E agora, vem a parte de estruturar. Então, nós vamos colocar um pouquinho de cola aqui no arame, com um ganchinho na ponta, e nós vamos colocar de forma que fique uma peça de frente para outra. O araminho ali no centro e a outra aqui de frente. Agora eu vou cuidar bem aqui nessa base, porque ela tem que prender. Então, eu coloco um pouquinho de massa, venho trazendo a massa para baixo e ela fica bem fixa. Agora, essa parte precisa ficar bem seca para a gente dar continuidade. Ok? Nós vamos colocar, então, vou fazer um ganchinho na ponta e vou deixar secando aí por de 12 a 24 horas. Aqui, pessoal, eu tenho já a minha peça seca e também eu fiz mais 6 peças iguais, tá? Não precisa alterar o tamanho é da mesma forma
A única coisa que agora eu vou ter a base que já está ali seca e algumas outras peças prontas para fazer o restante. Passo um pouquinho de cola na base e colo entre duas. Então, tem duas pecinhas, vou colocar a próxima. Cuido bem aqui na base para ela ficar bem fixa. Dou uma ajeitadinha na ponta para dar aquele charme e continuo colando as outras de forma sequencial. É importante fixar bem a base de cada uma dessas peças, ok? Agora, ali entre cada uma daquelas três, eu vou então colar mais três. Olha só, prestem atenção, pessoal, que eu vou colar ela lá naquela basezinha perto do arame, tá? Então, ela vai ficar colada entre duas pecinhas e a base dela também vai ficar colada ali próximo ao arame. Essa daqui é como se fosse uma suculenta, uma mudinha de suculenta, tá? Que eu estou fazendo apenas com essa quantidade de peças. Mas vocês podem continuar fazendo mais pecinhas no mesmo tamanho e ir seguindo e fazer uma suculenta maior. Observem onde eu colo, pessoal, olha só, para ela ficar bem fixa. Ótimo. Aí, se eu quiser colocar mais, é só ir intercalando entre três da mesma forma. Agora, vou fazer o ganchinho na ponta e vamos deixar secar de 12 a 24 horas para depois fazer a pintura. Para pintura, olha só, a peça tem que estar completamente seca. Eu vou fazer uma misturinha de tintas, tá? Entre verde Vessi, terra verde e azul cobalto. Utilizo aqui um pincel 00, faço uma misturinha e vou depositar essa tinta na minha suculenta. Então, eu vou depositando com esse pincel 00. E depois, utilizando um pincel limpo, macio e seco, eu venho esfumando, deixando então essa pintura bem acabada. Observe como ela já está ficando linda, mas eu ainda faço mais um detalhe. Eu pego um pincel bem macio e eu vou retirar todos os excessos, todas as marcas que ainda tiver dessa pintura. Vou esfumando até ela ficar bem uniforme, ok? Mas eu tô achando que ela ainda está um pouco clarinha. Eu quero deixar ela um verde um pouco mais fechado, um verde mais escuro. Então, eu vou utilizar aqui um pouquinho do azul cobalto, coloquei ali só um pouquinho
e eu venho dando uma esfumadinha a mais agora com esse pincel, o mesmo que eu estava utilizando. É só mesmo para dar uma queimadinha nessa cor, deixar ela um tom mais fechado, um verde um pouquinho mais escuro. E isso também vai trazendo nuances aqui para minha suculenta. Então, umas partezinhas ela vai ficar um pouco mais escura e outras partezinhas ela vai ter aí uma tonalidade um pouco mais clara. Isso traz muita naturalidade para nossa peça. Olha só que fantástico! Porém, agora, essa parte que nós fizemos de relevo, ela tem que ficar em evidência. E ela é em evidência com uma tonalidade branquinha. Então, eu peguei aqui uma tinta acrílica branca e com o palitinho de dente mesmo, eu vou depositando ali onde está em relevo. Vou evidenciando cada uma dessas partezinhas. Mas atenção, é a tinta acrílica, porque ela vai secar praticamente instantânea. Eu vou fazendo assim em todas as peças. E aqui está ela finalizada. Gente, olha que luxo que ficou essa suculenta. E aí você pode fazer ela pequenininha, você pode fazer maior, você pode utilizar ela sozinha em um vasinho ou em uma composição de suculentas. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Deixe o seu joinha, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.